Realização: Centro de Estudos Paulista de Psiquiatria, Cidade de São Paulo, Pessoa com Deficiência, PROESC, Programa de Esquizofrenia, Unifesp, EPM, Insere. Apresentam série Deficiência Mental e Psicossocial. A seguir, fachada do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental. A Lei Brasileira de Inclusão, ela é a lei principal hoje para tratar sobre as questões de inclusão e de direitos das pessoas com deficiência. Ela vai estabelecer que a deficiência ela é a partir de uma limitação permanente de natureza mental, sensorial, física, auditiva. No Luciene recorte Redondo. da deficiência mental ela é considerada aquela onde se a pessoa tem limitações aí de natureza mental e intelectual abaixo da média, são limitações significativas, né, das habilidades adaptativas daquela pessoa. O que quer dizer? Quer dizer que aquela pessoa ela tem dificuldades antes dos 18 anos de idade no campo intelectual, no campo de comunicação, de interação social, de participação, né, nas habilidades sociais, no cuidado consigo, né, com si mesmo aí no trato da sua própria saúde, do seu próprio bem-estar. Visto do alto prédio do Centro de Atenção, que tem 4 pavimentos. O acesso se dá por escadas independentes. A deficiência psicossocial, então, ela vai ser apresentada a partir de 2010, quando a Lei Brasileira de Inclusão antes já vinha trazendo alguns, pela Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ali por volta de 2006, algumas discussões de que a deficiência ela não é exclusiva de um diagnóstico médico, ela não é linear, né? Mas ela é multifatorial. Nós sabemos que nem todos os transtornos mentais podem ser considerados uma deficiência, né? Mas todo transtorno mental que tiver um impacto permanente, que apresentar limitações aí significativas no campo da funcionalidade humana, eles podem ser classificáveis como uma deficiência. E aí, por isso, psicossocial. Agora, a deficiência psicossocial, a diferença dela é que enquanto a deficiência mental, ela vai ser exclusiva antes dos 18 anos e voltada às questões de limitações, de 2 ou mais limitações de habilidades adaptativas, a deficiência psicossocial ela vai ser exclusiva para quem tem um diagnóstico psiquiátrico. Visto do alto prédio e a área externa entre as copas das árvores. Detalhe nas paredes laterais da construção com janelas no estilo de arco ogival. A classificação da deficiência hoje, dentro da Lei Brasileira de Inclusão, que é a mais atual, ela pode ser feita em alguns casos. Quais casos? Quando existir dúvida de que aquela pessoa realmente tem uma limitação permanente, né? É estabelecido pela legislação que a partir, no segundo artigo, que a partir dessa necessidade de maior investigação para a classificação, deve ser feita a avaliação biopsicossocial, que nada mais é do que uma avaliação técnica por uma equipe multidisciplinar, né, multiprofissional, 2 ou mais profissionais de ensino superior com especialização ou conhecimento, né, técnico sobre aquela área daquela deficiência. Hoje podem ser assistente social, neuropsicólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo também, diversos profissionais. Mais recentemente, no ano passado, em 2021, o Ministério da Economia, através da subseção de fiscalização do trabalho, ele também reconheceu a deficiência psicossocial por transtornos mentais como uma deficiência elegível ao cumprimento da lei de cotas para o mercado de trabalho e também para acesso à lei de cotas para todas as áreas das pessoas com deficiência. A importância de se reconhecer uma pessoa com esquizofrenia ou com transtorno bipolar dentro de uma política voltada a pessoas com deficiência é para que essas pessoas tenham cada vez mais ampliado o seu direito de acesso. Nós sabemos que há uma grande luta na história brasileira aí da saúde mental, para que cada vez mais as pessoas que têm um transtorno mental, uma doença mental, tenham reconhecido o seu direito de acesso à participação social.
nós temos também estabelecido em legislações da saúde mental que essas pessoas tenham trabalhado a reabilitação delas, né? A reabilitação pelo trabalho, o direito de acesso, como todos, né? À educação, a diversos direitos civis. E quando a gente olha na realidade, né, na prática, e vê que muitas dessas pessoas não têm assegurado esses direitos, a necessidade de uma política voltada a pessoas com deficiência e a participação dessas pessoas faz todo sentido, porque eles são pessoas que ainda são marcadas por um estigma muito grande, seja da própria sociedade, seja por elas mesmas, ou até mesmo pelas próprias famílias que às vezes não sabem, né, como lidar e como ajudar os seus entes, né, os seus familiares que têm um transtorno a terem uma vida aí com qualidade. É preciso que as pessoas com esquizofrenia, com transtorno bipolar, elas tenham acesso à garantia de direitos dentro de toda a legislação brasileira. Sob céu acinzentado está um aglomerado de prédios da cidade de São Paulo. Ao longe, há torres de transmissão. Então, nosso olhar é muito importante com todas as deficiências. E não é diferente quando a gente fala da deficiência mental e psicossocial. Silvia Greco. Até nós acreditamos que precisa dar muito mais visibilidade para que as pessoas possam entender do que se trata, como se trata, cada vez mais ampliarmos políticas públicas no atendimento e acolhimento dessas pessoas e pensando além, pensando nas famílias, pensando no acolhimento e no cuidar dessas pessoas que cuidam. Quando a gente fala pessoa com deficiência, a própria nomenclatura já diz pessoa, que vem antes da deficiência. E como pessoa é sujeito de direitos e elas precisam de oportunidades. Quando a gente fala de inclusão, a gente tem que pensar que a inclusão é dar oportunidades iguais a todos. Então, este olhar para essa deficiência mental e psicossocial, ela precisa ser ampliada e muito divulgada. Muito divulgada e trabalhar realmente com essas famílias. Porque essas famílias, muitas vezes, elas precisam, na grande maioria, dos serviços públicos na área de saúde, na área de educação, e vai além, né? Cultura, esporte, lazer, porque a inclusão é total, é ampla, né? E restrita. Então, nós pensamos aqui na Secretaria, no nosso plano de ação municipal, o Inclui Sampa, ele também tem esse olhar voltado para essas duas deficiências. E temos trabalhado muito na divulgação e visibilidade e buscando conversar com as pessoas para trazer essas políticas públicas atendendo às demandas. Como diz, nada sobre nós sem nós. E as famílias nos ajudam muito nisso, porque ela no dia a dia, ela sente na pele as dificuldades, então tudo que a nossa secretaria puder fazer para cada vez mais ampliarmos junto às outras secretarias essas políticas públicas, nós faremos e me sinto parceira na causa. É uma das deficiências que tem nos preocupado muito, porque a gente não vê tanta visibilidade na luta com essas deficiências. Então a gente quer ser parceiro mesmo e cada vez mais ampliar, cada vez dar mais voz. Um pássaro sobrevoa São Paulo. No alto de uma torre, a bandeira do estado tremula sob céu azul claro entre nuvens brancas e densas. Detalhe na parede lateral do prédio feita de tijolinhos. O telhado é de telhas de barro, ao longe, copas de árvores vistas parcialmente. Texto: deficiência mental e psicossocial. Prédio do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental visto do alto.